Talvez as paredes da sua casa ainda estejam de pé, mas por dentro alguém está cansado. Talvez existam palavras que feriram, silêncios durante o jantar e preocupações que ninguém conseguiu confessar. Hoje nós não vamos pedir apenas: Senhor, guarda esta porta. Nós vamos orar: Senhor, governa nossos corações e edifica esta casa sobre Cristo. As paredes estão de pé, mas a paz se ausentou. Cada quarto guarda um choro que ninguém ainda contou. Há palavras que feriram, há silêncio no jantar. Mas sem o Senhor nesta casa, nada pode sustentar. Não confiamos nas paredes, nem na força de nossas mãos. Nossa casa precisa de Cristo, verdade, graça e perdão. Edifica esta casa, Senhor, seu centro do nosso viver. Sobre a tua palavra queremos construir, firmados em Cristo, vamos permanecer. Edifica esta casa, Senhor. Quando a porta se fechar e o mundo não puder entrar, que sejamos verdadeiros sem precisar representar. Se o cansaço nos alcançar e a paciência se perder, ensina-nos a ouvir primeiro, antes de responder. Que nenhuma palavra amarga encontre abrigo entre nós. Que a verdade venha em graça e tua paz governe a nossa voz.
Senhor, não te pedimos uma casa que nunca enfrente o vento. Pedimos uma casa que permaneça em Cristo quando o vento vier. Não é força humana, nem promessa sem cruz. Nossa esperança tem um nome: Jesus, Jesus. Não é nosso mérito, é tua graça, Senhor. Foi o sangue de Cristo que nos levou ao Pai. Se o Senhor não edificar, em vão vamos trabalhar. Se Cristo não for a rocha, a casa não resistirá. Mas firmados na palavra, nós vamos permanecer. Edifica esta casa e ensina-nos a viver. Edifica esta casa, Senhor, seu centro do nosso viver. Sobre a tua palavra queremos construir. Firmados em Cristo, vamos permanecer. Edifica esta casa, Senhor. Põe mansidão em nosso falar. Onde o orgulho levantou separação, traz arrependimento, graça e perdão. Edifica esta casa, edifica cada coração. Edifica esta casa sobre Cristo, o fundamento. Edifica esta casa, traz verdade e reconciliação. Nossa esperança tem um nome: Jesus. Quanto a mim, eu quero te servir. Senhor, começa a tua obra dentro de mim. Talvez as paredes da sua casa ainda estejam. Tem salas onde a televisão fala o tempo inteiro, porque ninguém sabe mais como começar uma conversa. Talvez exista amor dentro da sua casa, mas também existam palavras não resolvidas, pedidos de perdão que nunca foram feitos e um silêncio que está cansando todos os corações. Se essa é a sua realidade, ore comigo. Jesus, não queremos uma paz de aparência. Dá-nos coragem para falar a verdade com amor. Reconhecer nossos pecados e oferecer o perdão que recebemos de ti. Que a tua paz governe esta sala. A mesa ainda está no mesmo lugar, mas já não sentamos como antes. Há palavras presas no olhar e tantas respostas distantes. A casa conhece o nosso silêncio, as portas ouviram a discussão, mas nada está escondido de ti. Tu sondas cada coração. Começa em mim, Senhor. Mostra onde eu também errei, que eu não cobre do outro a graça que eu mesmo encontrei.
ensina a viver em amor. Paz nesta sala, Jesus vem governar o coração. Que a verdade caminhe com a graça e o perdão encontre lugar neste chão. Talvez tenhamos falado sem pensar, ferindo quem queríamos proteger. Usamos o orgulho como defesa quando precisávamos reconhecer. Tirar de nós toda amargura, toda palavra que destrói. Reveste-nos de misericórdia e cura o que o pecado corrói. Começa em mim, Senhor, que eu não fuja da correção. Dá-me humildade para confessar e mansidão para pedir perdão. Paz nesta sala, Jesus. Não há paz que esconde a dor, mas a paz que vem da tua cruz e nos ensina a viver em amor. Paz nesta sala, Jesus vem governar o coração. Que a verdade caminhe com a graça e o perdão encontre lugar neste chão. Perdoar não chama o mal de bem, nem apaga a necessidade da verdade. É entregar a justiça ao Senhor sem alimentar a própria maldade. E se depender de mim, meu Deus, eu buscarei a reconciliação, sem esconder o que precisa de luz, sem fechar para a graça o coração. Comece em nós, Senhor, que cesse a ofensa. Comece em nós, Senhor, que venha o arrependimento. Comece em nós, Senhor, que a paz de Cristo reine em cada coração. Não queremos apenas uma casa em silêncio, queremos corações rendidos a ti. Não queremos apenas esconder as feridas, queremos aprender a confessar e servir. A tua paz não depende das circunstâncias, ela nasce da comunhão com o Salvador. Cristo governa nossas palavras e faz-nos caminhar em verdade e amor. Paz nesta sala, Jesus. Não há paz que esconde a dor, mas a paz que vem da tua cruz e nos ensina a viver em amor. Paz Nesta sala, Jesus vem governar o coração. Que a verdade caminhe com a graça e o perdão encontre lugar neste chão. Que a paz de Cristo reine, que a paz de Cristo reine em nossas palavras, em nossas escolhas. Que a paz de Cristo reine. Começa em mim, Senhor. Começa em mim e reine em nosso lar. Começa em mim, Senhor, e reine em nosso lar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, faz a tua paz governar nossos corações. Amém.
Quando todos na sua casa adormecem, talvez seja você quem continua acordada. Você confere a porta, olha os filhos, pensa em quem ainda não voltou e tenta encontrar respostas para o amanhã. Mas existem medos que nenhuma chave consegue trancar, e caminhos que os nossos olhos não conseguem acompanhar. Nesta noite, lembre-se, você não precisa ocupar o lugar de Deus na vigília. O guarda de Israel não cochila nem dorme. Vamos entregar nossa casa a Ele. Apaguei as luzes, conferi a porta. Ouço o silêncio caminhando pelo chão. Cada quarto leva um nome em minha memória. Cada nome eu apresento em oração. Eu não vejo toda a estrada dos meus filhos, nem controlo o que amanhã poderá trazer. Mas conheço o Deus que vela sobre a casa, e em suas mãos eu posso adormecer. Os meus olhos se cansarem, eu não puder mais vigiar, a tua presença permanece, e o teu cuidado não vai se ausentar. Enquanto minha casa dorme, tu não cochilas, guardião. Tua presença atravessa a noite, tua palavra sustenta o coração. Não peço uma vida sem batalhas, nem dias livres de aflição. Peço fé para descansar em Cristo e caminhar debaixo da tua mão. Há perigos que eu jamais poderia prever. Há perguntas que não sei como responder. Mas nenhum caminho foge aos teus olhos, e nenhum dos teus filhos vais esquecer. Guarda nossa entrada e nossa saída, dá-nos sabedoria em cada decisão. Se o caminho atravessar um vale escuro, sê a luz que orienta o coração. Quando a ansiedade disser bem alto que tudo depende apenas de mim, o teu Espírito recorde a minha alma. Minha esperança está em Cristo até o fim. Enquanto minha casa dorme, tu não cochilas, guardião. Tua presença atravessa a noite, tua palavra sustenta o coração. Não peço uma vida sem batalhas, nem dias livres de aflição. Peço fé para descansar em Cristo e caminhar debaixo da tua mão.
que a dor jamais irá chegar. É a certeza de que em toda tempestade tua presença não nos abandonará. Se vier o choro, tu permaneces. Se houver perdas, continuas sendo Deus. Nem a vida, nem a morte, nem o medo separarão de Cristo os filhos teus. Se a noite for longa, tu permanecerás. Se a estrada for estreita, tu nos sustentarás. Se minhas forças faltarem, tua graça bastará. Quando eu não puder vigiar, o Senhor nos guardará. Guarda nossos pensamentos, guarda nossas decisões. Livra-nos de toda maldade e governa os corações. Que esta casa esteja firmada, não no medo, mas na fé. Nossa segurança está em Cristo, nossa rocha permanece em pé. Enquanto minha casa dorme, tu não cochilas, guardião. Tua presença atravessa a noite, tua palavra sustenta o coração. Não peço uma vida sem batalhas, nem dias livres de aflição. Peço fé para descansar em Cristo e caminhar debaixo da tua mão. Tu guardarás nossa entrada, tu guardarás nossa saída, hoje e por todos os dias. Nossa esperança está em Cristo. Enquanto minha casa dorme, o Senhor permanece em vigília. Enquanto minha casa dorme, o Senhor sustenta a família. Em paz eu me deito, em paz descansarei, pois somente tu, Senhor, fazes-me repousar em segurança. Talvez seus filhos ainda durmam perto de você. Talvez já tenham crescido e seguido outros caminhos. Talvez algum deles esteja distante da casa, ou até mesmo distante da fé. Quando eram pequenos, você podia segurar suas mãos. Agora existem lugares aos quais você não pode acompanhá-los. Esta canção não é uma fórmula para controlar o futuro, é uma oração de entrega. Podemos ensinar, corrigir, amar e dar exemplo, mas somente Deus conhece completamente o coração. Senhor, guarda nossos filhos no caminho e ensina-nos a cuidar deles segundo a tua palavra. Quando eram pequenos, eu segurava suas mãos e escolhi a estrada por onde caminhar. Hoje existem passos que meus olhos não alcançam e decisões que não posso controlar. Eu me lembro de cada noite mal dormida, de cada febre, cada lágrima e oração. Mas o tempo abriu as portas desta casa
e eles foram descobrir sua direção. Não permitas que o meu medo vire uma prisão, nem que o amor se transforme em controle. Dá-me graça para ensinar a tua verdade e sabedoria para cumprir o meu papel. Guarda meus filhos no caminho, Senhor, livra-os do mal e corrige-os com amor. Quando o mundo oferecer atalhos sem verdade, que a tua palavra mostre a direção. Guarda meus filhos no caminho, Senhor, mas começa transformando o meu coração, que eles vejam mais que palavras em meus lábios, que encontrem em minha vida um testemunho de Cristo. Se estiverem longe quando a noite chegar e eu não souber onde seus pés estão, recorda minha alma que os teus olhos tudo veem, transforma a ansiedade em oração. Dá-lhes discernimento diante das escolhas, amigos sábios e coragem para dizer não. Não os tires deste mundo, mas preserva-os do mal, e conduz os seus pensamentos pela verdade. Que eu não use o teu nome para exigir aquilo que somente a graça pode realizar. Ensina-me a falar a verdade com mansidão e a confiar o resultado ao teu cuidar. Guarda meus filhos no caminho, Senhor, livra-os do mal e corrige-os com amor. Quando o mundo oferecer atalhos sem verdade, que a tua palavra mostre a direção. Guarda meus filhos no caminho, Senhor, mas começa transformando o meu coração, que eles vejam mais que palavras em meus lábios, que encontrem em minha vida um testemunho de Cristo. Se algum deles escolher uma estrada distante, dá-me fé para não deixar de interceder, que eu mantenha os braços abertos com verdade, sem aprovar o que não te dá prazer. Dá-me paciência para ouvir suas perguntas e humildade para reconhecer quando eu falhar. Que a minha casa seja um lugar de graça, onde a verdade não precise se calar. Eles não são extensão dos meus desejos, são vidas confiadas ao meu cuidado. Que eu não queira escrever os seus destinos, mas os ensine a confiar no teu chamado. Quando eu não puder acompanhá-los, tu estás em todo lugar. Quando eu não tiver respostas, tua palavra os pode orientar. quando minhas forças falharem, tua graça me sustentará. enquanto houver fôlego em mim, Eu não deixarei de orar. que amem a justiça, Que pratiquem a bondade, que rejeitem a mentira e caminhem na verdade. Que não vivam para aplausos, nem se curvem à pressão. Que conheçam Jesus Cristo, não apenas de tradição. Que confessem seus pecados e recebam teu perdão. Que aprendam a servir com humildade e compaixão. Guarda meus filhos no caminho, Senhor, livra
mal e corrige-os com amor. Quando o mundo oferecer atalhos sem verdade, que a tua palavra mostre a direção. guarda meus filhos no caminho, Senhor. Mas começa transformando meu coração. Que eles vejam mais que palavras em meus lábios, que encontre em minha vida um testemunho de Cristo. Talvez seus filhos ainda durmam perto de você. Talvez já tenham crescido e seguido outros caminhos. Talvez algum deles esteja distante da casa, ou até mesmo distante da fé. Existem casas onde ninguém foi embora, mas a comunhão já não mora na mesma sala. Talvez a ferida que você carrega não tenha sido causada por um inimigo, mas por alguém que você ama. Palavras podem ser perdoadas, mas isso não significa que nunca foram dolorosas. Esta oração não encobre agressões, nem obriga alguém a fingir que nada aconteceu. Pediremos ao Senhor verdade, arrependimento, proteção, transformação e, quando for possível, reconciliação. Senhor, cura as feridas causadas por nossas palavras. Algumas frases nunca voltaram para a boca, depois que foram lançadas pelo ar. Caíram como vidro sobre a nossa mesa, e ainda hoje podem nos cortar. Dissemos que era apenas um momento, uma resposta dada sem pensar. Mas a língua revelou o que estava escondido num coração que precisava se entregar. Sentinela em meus lábios, antes que eu volte a machucar. Não permitas que a minha ira escolha as palavras que eu vou falar. Cura, Senhor, o que as palavras feriram. Arranca de nós as raízes do rancor. Dá arrependimento a quem lançou a pedra e consola quem suportou a dor. Ensina-nos a pedir perdão sem desculpas e a mudar nossa maneira de falar. Que a boca que um dia espalhou tantas cinzas, pela tua graça aprenda a edificar. Perdoar não é dizer que não doeu, nem chamar a injustiça de amor. Reconciliação caminha com a verdade, e o arrependimento produz novo fruto. Onde for necessário estabelecer limites, dá sabedoria, firmeza e proteção. Onde houver espaço para reconstruir, conduz cada passo da restauração. Que ninguém use a fé para esconder o que precisa ser trazido para a luz. Dá-nos coragem para andar na verdade, com a graça que encontramos em Jesus. Cura, Senhor, o que as palavras feriram. Arranca de nós as raízes do rancor. Dá arrependimento a quem lançou a pedra e consola quem suportou a dor.
Eu também já usei palavras como armas e tentei me defender acusando alguém. Vi apenas o pecado do outro lado, sem reconhecer o mal que havia em mim. Não me deixes oferecer um falso pedido, dizendo: sinto muito se você se ofendeu. Que eu confesse claramente o meu pecado, sem transferir a culpa do que aconteceu. Dá-me disposição para reparar todo dano que ainda possa alcançar, pois arrependimento não vive só de frases, ele muda a direção do caminhar. Guarda minha boca, transforma o coração. Antes que eu responda, ensina-me a ouvir. Quando a ira se levantar, faz-me recordar da cruz. Que minhas palavras levem graça e testemunhem de Jesus. Onde houve acusação, que floresça a confissão. Onde houve desprezo, que exista compaixão. Onde a mentira se escondeu, que a verdade venha à luz. Onde o pecado nos feriu, que nos conduza para a cruz. Não por força das palavras, nem por emoção passageira, mas pela ação do teu Espírito, produzindo mudança verdadeira. Ai, cura, Senhor, o que as palavras feriram. Arranca de nós as raízes do rancor. Dá arrependimento a quem lançou a pedra e consolo a quem suportou a dor. Ensina-nos a pedir perdão sem desculpas e a mudar nossa maneira de falar. Que a boca que um dia espalhou tantas cinzas, pela tua graça aprenda a edificar. Que nenhuma palavra corrompida encontre abrigo entre nós. Que aquilo que sair dos nossos lábios leve graça a quem ouvir nossa voz. Se eu não puder devolver o que tirei, dá-me coragem para reparar. Se a ferida precisar de tempo, dá-me paciência para esperar. Senhor, coloca uma sentinela diante de nossos lábios. Dá-nos coragem para confessar o pecado sem desculpas, pedir perdão sem culpar quem foi ferido e reparar, quando possível, o mal que causamos. Proteja aqueles que precisam diante de nossos lábios. Dá-nos coragem. Esta oração. Algumas das ausências mais dolorosas não são cadeiras vazias. É quando todos estão sentados à mesma mesa, mas ninguém consegue compartilhar o coração. Talvez sua família viva na mesma casa, mas cada pessoa esteja sofrendo sozinha. A restauração nem sempre começa com uma conversa perfeita. Às vezes, começa com um convite humilde. Vamos nos sentar e tentar outra vez? Senhor Jesus, ocupa o centro da nossa mesa e ensina-nos novamente a viver em comunhão. Os pratos estão postos, o pão ainda está quente, mas cada olhar procura outra direção. Dividimos o teto e os mesmos corredores, mas já não dividimos o coração. Há respostas escondidas atrás de uma tela. Há perguntas que ninguém deseja fazer.
Estamos tão perto uns dos outros nesta casa, mas tão distantes na maneira de viver. Ensina-nos a diminuir o barulho, a olhar nos olhos e realmente escutar. Que ninguém precise gritar para ser ouvido, nem esconder suas lágrimas para ficar. Chama-nos à mesa outra vez, onde a graça tenha espaço e a verdade tenha voz. Não para fingirmos que está tudo bem, mas para reaprendermos a cuidar de nós. Chama-nos à mesa outra vez. Jesus ocupa o centro deste lar. Parte o nosso orgulho antes de partirmos o pão, e ensina nossa família a conversar. Há um pedido de perdão ainda esperando, e uma resposta que o orgulho não deixou sair. Alguém precisa abrir mão de sempre ter razão, para que o outro finalmente possa se exprimir. Faz-nos prontos para ouvir e lentos para falar, cuidadosos quando a ira se levantar. Que a correção seja feita com mansidão, e que a verdade nunca deixe de amar. Se trouxermos nossa oferta diante de ti, com um conflito que podemos enfrentar, dá-nos coragem para buscar a reconciliação e humildade para o primeiro passo dar. Chama-nos à mesa outra vez, onde a graça tenha espaço e a verdade tenha voz. Não para fingirmos que está tudo bem, mas para reaprendermos a cuidar de nós. Chama-nos à mesa outra vez. Jesus ocupa o centro deste lar. Parte o nosso orgulho antes de partirmos o pão, e ensina a nossa família a conversar. Há cadeiras que o tempo deixou vazias, e nomes que fazem nossos olhos se molhar. Ensina-nos a agradecer por quem está conosco e a não deixar o amor para depois demonstrar. Há também quem ainda não possa se aproximar, porque a segurança precisa ser preservada. Dá sabedoria, paciência e discernimento, sem forçar uma ferida ainda não tratada. Onde a reconstrução for justa e possível, produz mudança que se possa perceber. Não apenas promessas feitas no momento, mas novos frutos na maneira de viver. Dá-nos ouvidos para ouvir a mesa outra vez. Dá-nos coragem para confessar a mesa outra vez. Dá-nos um coração que sabe servir a mesa outra vez. Jesus, reúne-nos em teu amor. Que haja bondade em nossas palavras,
parar. Que a paz de Cristo seja o governo, não a aparência de união. Que a palavra habite entre nós e transforme cada coração. Chama-nos à mesa outra vez, onde a graça tem espaço e a verdade tem a voz. Não para fingirmos que está tudo bem, mas para reaprendermos a cuidar de nós. Chama-nos à mesa outra vez. Jesus, ocupa o centro deste lar. Parte o nosso orgulho antes de partirmos o pão. Ensina nossa família a conversar. Existem casamentos que não terminaram, mas estão cansados. O amor não desapareceu em um único dia. Foi ficando escondido debaixo da rotina, das conversas adiadas, das expectativas frustradas e dos pedidos de perdão que nunca chegaram. Se existe violência, abuso ou perigo, buscar proteção e ajuda responsável não significa falta de fé. Esta canção é uma oração por casamentos nos quais existe segurança para caminhar em verdade, arrependimento e transformação. Jesus, mostra-nos o que precisa morrer em nós para que o amor volte a servir. A aliança ainda está em nossas mãos, mas já não nos olhamos como no começo. A rotina ocupou todos os espaços e o carinho foi ficando sem endereço. Dividimos as contas e os compromissos, mas esquecemos de dividir o coração. Falamos tanto sobre nossas diferenças que deixamos de buscar compreensão. Antes de mostrar o erro do outro, mostra o que precisa mudar em mim. Que eu não use a tua palavra como uma arma, mas permita que ela me transforme até o fim. Quando o casamento cansa, Jesus ensina-nos a permanecer na verdade, não com promessas vazias de um momento, mas com arrependimento, graça e fidelidade. Quando o casamento cansa, renova em nós a disposição de servir. Onde houver segurança e mudança verdadeira, dá-nos coragem para juntos reconstruir. Perdoar não apaga as consequências, e a confiança pode demorar a regressar. Ela não renasce apenas com discursos, mas com frutos que confirmam um novo caminhar. Dá-nos paciência com o tempo da ferida e humildade para não pressionar. Que aquele que causou a dor assuma a culpa e esteja disposto a ouvir e reparar. Livra-nos da pressa por aparência e do medo
ajuda. Cerca-nos de conselhos responsáveis e de uma igreja que acolhe sem esconder a luta. Quando o casamento cansa, Jesus ensina-nos a permanecer na verdade. Não com promessas vazias de um momento, mas com arrependimento, graça e fidelidade. Quando o casamento cansa, renova em nós a disposição de servir. Onde houver segurança e mudança verdadeira, dá-nos coragem para juntos reconstruir. Meu cônjuge não pode carregar o peso que pertence ao Salvador. Nenhum casamento pode ser o meu Deus. Somente Cristo satisfaz o pecador. Quando esperamos tudo um do outro, transformamos o amor em cobrança e prisão. Mas quando Cristo ocupa o centro, aprendemos a servir sem manipulação. Que nenhum de nós procure dominar ou vencer toda conversa e discussão. Ensina-nos a nos submetermos mutuamente no temor de Cristo e com sincero coração. Onde o orgulho levantou paredes, dá-nos humildade, Senhor. Onde a rotina apagou cuidado, ensina-nos a servir com amor. Onde a confiança foi ferida, produz mudança verdadeira. Onde houver um caminho seguro, conduze-nos na vida inteira. O amor não celebra a injustiça, não se alegra com aquilo que é mal. O amor caminha com a verdade e não chama de normal o pecado. Dá-nos paciência sem omissão, mansidão sem encobrir a dor, fidelidade que nasce da graça e serviço que revela o Salvador. Quando o casamento cansa, Jesus ensina-nos a permanecer na verdade. Não com promessas vazias de um momento, mas com arrependimento, graça e fidelidade. Quando o casamento cansa, renova em nós a disposição de servir. Onde houver segurança e mudança verdadeira, dá-nos coragem para juntos reconstruir. Cristo governa esta aliança. Cristo transforma o coração. Que o nosso amor revele a graça, sem esconder o pecado e a correção. Se ainda podemos conversar, dá-nos coragem para começar. Se precisamos procurar ajuda, dá-nos humildade para aceitar. Senhor Jesus, é fácil colocar na parede: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O desafio é permitir que essa verdade governe nossas palavras, nossas finanças, nossos relacionamentos e as escolhas feitas quando ninguém está olhando. Josué não estava apresentando um slogan, ele estava declarando lealdade ao único Deus verdadeiro. Não podemos crer no lugar dos nossos familiares, nem obrigar alguém a seguir Jesus. Mas podemos decidir quem governará a nossa vida e conduzir nossa casa com verdade, amor e fidelidade à palavra. Quanto a mim, servirei ao Senhor.
somente uma frase na parede, nem palavras repetidas numa celebração. Será uma escolha feita todos os dias, quando o mundo disputar nosso coração. Existem outros deuses pedindo nossos altares: o dinheiro, o orgulho e a aprovação. Mas nenhum deles morreu pelos nossos pecados, nem venceu por nós a morte e a condenação. Hoje escolhemos recordar quem nos chamou das trevas para a luz, não por mérito ou força desta casa, mas pela graça recebida em Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não como troca para conquistar o seu favor, mas porque Cristo nos amou e nos chamou, por sua graça nossa dívida pagou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, na alegria, na tristeza, na esperança e na dor, que cada escolha, cada plano e decisão sejam colocados debaixo do seu governo e direção. Serviremos quando abrirmos nossa mesa para aquele que precisa de atenção. Serviremos repartindo o que possuímos e acolhendo quem necessita de uma mão. Serviremos procurando a justiça, sem fechar os olhos para a aflição, pois a fé que nunca alcança o nosso próximo é discurso sem testemunho e compaixão. Que a palavra habite nesta casa, não apenas numa Bíblia sobre o móvel, que ela confronte nossas atitudes e produza em nós um fruto visível. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não como troca para conquistar o seu favor, mas porque Cristo nos amou e nos chamou, por sua graça nossa dívida pagou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, na alegria, na tristeza, na esperança e na dor, que cada escolha, cada plano e decisão sejam colocados debaixo do seu governo e direção. Se alguém dentro desta casa ainda não crê, dá-nos paciência e um testemunho fiel, que não usemos o teu nome como pressão, nem façamos da religião um pesado véu. Dá-nos coragem para anunciar o evangelho, com palavras, atitudes e sincero amor, reconhecendo que somente o teu Espírito pode transformar o coração do pecador. Que os mais novos vejam coerência entre aquilo que ensinamos e o nosso viver, e quando falharmos que encontrem humildade para confessar, pedir perdão e aprender. Na sala e na cozinha serviremos ao Senhor, no trabalho e nas escolhas serviremos ao Senhor. Quando o dia for tranquilo serviremos ao Senhor. Quando a noite trouxer lágrimas serviremos ao Senhor. Nossa casa não pertence ao medo, nossa esperança não está no que se vê, nossa confiança está em Jesus Cristo, e em sua palavra vamos permanecer. Não adoraremos o sucesso, nem viveremos de aparência. Cristo é o Senhor desta família, sua verdade é nossa referência. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não como troca para conquistar o seu favor, mas porque Cristo nos amou e nos chamou, por sua
Quanto a mim, já decidi, não voltarei meu coração, somente Cristo é digno de toda a minha devoção. Senhor Jesus, livra nossa casa dos ídolos desta geração. Que a fé não seja apenas uma frase na parede, mas uma realidade percebida em nossas palavras, escolhas e relacionamentos. Dá-nos coragem para ensinar o Evangelho, humildade para confessar nossas falhas e amor para servir sem manipulação. Que cada pessoa seja confrontada por tua verdade e chamada para servir-se à luz. Que cada pessoa seja confrontada por tua verdade e chamada a responder pessoalmente.